Fala, meus amigos, beleza? Aqui é o Engenheiro Salve. E a ideia dessa série de vídeos é ajudar os meus colegas a entender um pouco melhor os exercícios de sala de aula, voltados ali para a parte elétrica. Porém, independente da área de estudo, nós sabemos que a base é a matemática. Então, vou estar utilizando este livro, Matemática na Prática, que é um livro bem fininho, se lê em meia hora, né? Para estar esclarecendo algumas dúvidas para você, que dizem respeito aos princípios básicos da matemática. Por quê? Eu percebo que a dificuldade das pessoas é, primeiro, elas não entendem que a matemática é uma linguagem. Matemática não é só decoreba, tá? Muitas das coisas que a gente um dia aprendeu no ensino fundamental e no ensino médio, e até mesmo na faculdade, nos cursos superiores, nós acabamos esquecendo porque nós não exercitamos, porque nós não praticamos. E assim como andar de bicicleta, você acaba perdendo a habilidade com o tempo. Então, a matemática é uma linguagem e ela precisa ser exercitada, tá certo? Eu até te desafio a pegar uma continha de menos aí, ou até uma divisão, um pouco mais complicado, uma divisão de números decimais, para ver se você consegue fazer de primeira ali sem dificuldade. Eu mesmo me peguei para fazer uma continha de menos esses dias, não consegui. Tive uma dúvida ali na passagem de números. Depois eu recordei ali rapidamente, matei minha dúvida. Então, além das pessoas não entenderem que a matemática é uma linguagem, e em toda linguagem você tem que entender as suas bases e também as suas convenções. Porque tem algumas coisas que não tem somente o sentido lógico. Você tem convenções por trás, regras pré-estabelecidas para aquilo ser o que é. Entende? Então, muitas das vezes, o pensamento ele não se encaixa ali naturalmente, pela forma lógica. Você tem convenções por trás. Por que um número é positivo? Por que um número é negativo? O que é um número natural? O que é um número inteiro? E por aí vai. Até a gente chegar nos números imaginários e etc. Tá bom? Então, esta série de vídeos aqui é para você que tem dúvidas, comentar para que eu possa ajudá-lo, né? E compartilhe para que os meus outros projetos e vídeos atinjam mais pessoas. Fora aquele joinha do gostei que me ajuda e ajuda o YouTube a fazer com que o meu vídeo alcance mais pessoas. Tá certo? E com o tempo eu possa melhorar a didática, melhorar a dinâmica dos meus vídeos, tá? É também um teste para mim ir me adequando, câmeras, né? E etc. Beleza, galera? Então eu vou começar aqui lendo um trecho para vocês e ouça com atenção para você poder absorver o conhecimento. É como se estivéssemos numa sala de aula, tá certo? Então vamos lá. Você já deve ter visto em algum quadro do Chaves, quando o professor vai falar sobre aritmética, que ele não consegue concluir a frase, né? Dizia eu na aritmética. E aí sempre tem alguém para interromper. Então eu vou completar o que ele gostaria de dizer. A aritmética é a ciência dos números. Então quando você ouvir falar em aritmética, você vai lembrar que ela é a ciência que trata dos números, que é diferente da álgebra, ok? Já já eu conto para você o que é álgebra. Vamos por etapas, ok? Uma vez então entendido que a aritmética é a ciência dos números, o leitor, no caso, o aluno, deverá conhecer perfeitamente as noções preliminares, a definição dos números, das grandezas, das igualdades e desigualdades, das unidades de diferentes ordens, para estudar depois a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, muito interessante esse ponto. Como é que você quer já chegar de cara desenvolvendo exercícios que envolvam operações básicas como soma, subtração, multiplicação e divisão, se você não tem as noções preliminares do que é um número, o que significa esta palavra, o que representa o número?
se você não sabe a ideia de grandeza, o que é uma grandeza? O que são igualdades? O que são desigualdades? O que são unidades de diferentes ordens? Como é que você, sem saber essas noções preliminares, quer entrar na soma, na multiplicação, na subtração, na divisão? Estas questões já lhes são familiares. Tá? Todo mundo tem uma noção, mas não tem certeza do que é. E para você fazer o difícil, você tem que primeiro executar o fácil bem feito, muito bem feito. Tá certo? Mas encontrará no estudo racional e mais teórico do que até então se fez, algo com que satisfazer seu espírito ávido de explicações científicas. Ok? Então a gente vai aperfeiçoar a base para tratar futuramente de assuntos um pouco mais complexos, mas sempre voltado para o lado prático, tá certo? Não adianta eu saber a fórmula da energia, do mc igual ao quadrado, se eu não aplico isso. Tá? Como conhecimento teórico, tudo bem, agora como conhecimento prático, útil, para o seu dia a dia, talvez não faça sentido. É bom, se você quiser ter noção, você conhecer, vai ampliar o seu conhecimento. Mas para o dia a dia não é necessário. É necessário um bom conhecimento básico e como aplicar e utilizar isso no seu dia a dia. Não adianta você também ter uma boa base e não saber quando empregá-la e como empregá-la. Tá certo? O leitor, no caso o aluno, não deixará de fazer, desde o princípio, para habituar-se com o raciocínio matemático, com esta linguagem, com a forma dela, todos os exercícios práticos cuja solução comprovará na parte dedicada à correção deles, a qual figura no final do capítulo. Ok. Então, além da teoria, é importante a prática. A prática se dá pelo exercício, porque o exercício te força a pensar de uma forma que é interessante para o desenvolvimento da sua inteligência, do seu raciocínio. Então, quando você aprende lá que 1 mais 1 é 2, e de repente cai uma questão parecida, 2 mais 3, você vai ter que aplicar toda a base que você usou no 1 mais 1 para chegar em 2 nesta outra situação. Então, o exercício é uma forma lúdica de te sedimentar o conhecimento. Né? Para quem não sabe, aprender é mais ou menos como escrever na areia da praia. Se você risca com galho de árvore ali o nome, alguma coisa, um desenho na areia da praia, você imagina que é quando você tem o primeiro contato com um conhecimento novo. No caso, a matemática básica. E aí você vai dormir e no dia seguinte você deixa de exercitar, você acaba que, como na areia da praia, a maré vem, desfaz tudo aquilo ali e retorna e você não tem mais nada, você esquece. Então é importante que você sempre esteja praticando, né? Sempre esteja riscando mais fundo na areia. No caso, absorvendo, exercitando o conhecimento na tua mente, para que esse conhecimento se sedimente, se solidifique e você não esqueça tão facilmente. E se você esquecer, a lembrança será mais rápida. Certo? Então, se você faz um risco muito profundo na areia da praia, a maré vem, no outro dia ainda tem resquícios daquela intervenção sua na praia, na areia. Tá certo? Então é importante a prática, o exercício. E aprende mais, não só quem lê, não só quem escuta, não só quem exercita, mas quem ensina. Você fixa melhor a ideia. E também eu ganho aprendendo, ensinando vocês. Tá certo? Vamos lá. Uma introdução aqui, né? Os capítulos dedicados às ciências matemáticas compreendem sucessivamente o estudo elementar da aritmética, da álgebra, da geometria e da trigonometria. Básico, galera, isso aqui é básico para a vida. Além da parte teórica, cada um desses sucessivos capítulos compreende grande número de exercícios de problemas numéricos ou não, cuja correção damos em todas as explicações. Então eu vou ter um gabarito aqui para ensinar vocês a correção desses exercícios. A resolução dos exercícios não é possível senão depois do conhecimento perfeito do curso,
propriamente dito. Então você não vai direto para o exercício sem ter uma boa base teórica. Você não vai para a prática sem ter a teoria. Isso é qualquer situação da vida. Mas constituem o objetivo deste ensinamento da matemática, que desejamos seja essencialmente prático. Tem que ser prático. Aqui ninguém é matemático teórico. A gente tem que aplicar isso no nosso dia a dia, que é corrido. Senão não tem porquê. Sem desconhecer antes, pelo contrário, o papel profundamente educador das matemáticas. A matemática, o aprendizado e o ensino dela tem um papel educador, cuja prática indubitavelmente aprimora a clareza do raciocínio. Então, quando você conhece a matemática, básica que seja, você melhora até a sua forma de pensar, pessoal. De resolver problemas amorosos, problemas de finanças, coisas simples ficam mais fáceis ainda de se resolver. Nem o interesse puramente especulativo de um conhecimento alcançado pela dedução. Nosso propósito é proporcionar ao leitor um instrumento que lhe permita resolver problemas que se apresentam diariamente. Frações, juros, descontos, tudo isso a gente resolve no dia a dia, na hora de comprar um tênis, de fazer uma compra no mercado, de dividir o pagamento do final do mês para os nossos funcionários, para quem tem. Mas, na aritmética, fora as 4 operações que ninguém desconhece, todos sabem o que é mais, menos, subtração, soma, divisão e multiplicação, são indispensáveis também o cálculo algébrico, que é aquele cálculo que envolve incógnitas, né? Que chamamos na matemática de incógnitas, letras ali que representam um valor, né? Que permite resolver questões nas quais intervêm grandezas, negativas ou irracionais. E a geometria e a trigonometria para compreender a mecânica e a física das coisas da vida. Geometria é importante, trigonometria é importante, você vai ter senso de espaço, profundidade, comprimento, largura, 3 dimensões, 2, 4, por aí vai. Os caracteres de divisibilidade, o máximo divisor comum, o mínimo múltiplo comum, os números primos, conduzem ao importante estudo das frações, às quais o leitor deverá voltar toda a sua atenção, especialmente a simplificação de frações que permitem realizar com maior facilidade as operações correntes e que levam naturalmente ao estudo das razões, proporções e números decimais. Então você lembra daquelas operações com frações da escola que a gente pegava e invertia a outra para multiplicar? A gente vai ver isso daqui. A extração da raiz quadrada, que é de importância prática, e teremos necessidade de empregá-la, especialmente para a resolução de muitos problemas de física. O mesmo dizemos quanto ao estudo das grandezas propriamente ditas, que constituem um sistema métrico. O que é sistema métrico? Vamos aprender. Comprimentos, áreas, volumes, moedas. Terminamos este capítulo com o estudo das regras de juros, de desconto, de divisão proporcional, de ligas e a imediata aplicação delas. Tá, pessoal? Então, neste primeiro capítulo aqui, de aritmética, nós vamos ter um pouco dessas noções. E são noções que devem ser aprendidas para facilitar a nossa vida. Então, no primeiro vídeo aqui, fica essa introdução. Espero poder ajudá-lo. Deixe a sua dúvida aqui no comentário para que eu possa te orientar mais especificamente. Ok? Valeu, tropa. Muito obrigado.